Levítico capítulo 11. Começamos aqui este capítulo observando que Deus começa então a classificar animais puros e impuros. Mas você pode perceber que a lista que tem aqui não é uma lista exaustiva, ou seja, não foi abordado todo e qualquer tipo de animal possível para que pudesse ser feita uma classificação exatamente clara entre o que é puro e o que é impuro. Então também cabia aos sacerdotes ter este nível de discernimento. Então olha que interessante isso. Os sacerdotes, além de tudo aquilo que eles faziam, de todo o ofício sacerdotal, eles também eram incumbidos a julgar e a poder avaliar o que poderia ser considerado de animal puro ou animal impuro, uma vez que o nome desses animais não estivesse aqui nessa lista. E aí nós começamos a pensar um pouco em relação a que tipo de critério. Qual é o critério que Deus então usava para que ele pudesse falar, olha, esse animal aqui ele é puro e este aqui é impuro, uma vez que ele criou todos esses animais? Então isso é bem interessante e já te digo que não há um consenso absoluto no que diz respeito à teologia para dizer qual é o critério, mas o que nós vamos ver claramente aqui é o seguinte: em primeiro lugar, até a forma de tratamento com esses animais, se podiam comer ou não podiam comer, isso está diretamente atrelado com a aliança de Deus para com este povo aqui de Israel. Obviamente que o povo ele já era distinto de todas as nações do mundo, então Deus ele colocava essas questões de animais puros, animais impuros, o que pode comer, o que não pode comer, para que também o comportamento do povo fosse diferente também no seu modo de comer. Olha que coisa interessante. Então a aliança com Deus ela é uma aliança total, porque não se trata de como você meramente vai se vestir, se trata de reverberar os reflexos dessa aliança em todas as esferas das nossas vidas. Isso aqui está muito claro. Só que um segundo momento, e já com um consenso um pouco mais dividido, mas que existe uma maioria ainda, que também define que esse seria um dos critérios, é que se você olha algumas listas de alguns animais que são considerados impuros, obviamente ele pode trazer algum tipo de dano para o organismo. Claramente, já falei isso aqui em outros vídeos, Deus não é um Deus idiota, pelo óbvio. Então ele também não ia permitir que algum animal que fosse considerado puro pudesse trazer algum tipo de malefício para o organismo. Vou te dar um exemplo muito básico aqui. A gente estava lendo aqui nesse capítulo, no capítulo 11, versículo 29. Olha lá, entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, estas serão impuras para vocês. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. Obviamente, tem países hoje que, como parte de sua cultura, eles comem o rato, mas já é comprovado de forma biológica e também acadêmica que o rato ele carrega muitas doenças em si, que isso aí pode ser um grande transmissor de doenças para diversas pessoas, quem dirá ingerir esse animal. Então, assim, no fim das contas, havia então uma questão de separação mesmo do povo, e o que me chama a atenção é que até no modo de comer esses animais, até na forma de tratar desses animais, Deus ele requeria do seu povo um comportamento específico, aquele padrão moral de comportamento que nós estamos vendo aí de forma bem exaustiva dentro do livro de Levítico. E também me chama bastante atenção, que vou te dar um exemplo, você não vai ter aqui uma lista exaustiva, como eu comentei, mas há um comentário bíblico que diz o seguinte, que o esturjão, muitos rabinos modernos consideravam um tipo de animal que deveria ser impuro. Então havia ali como é que eu posso dizer, uma discussão dentro dos animais que não estavam nessa lista. Então, além de tudo que os sacerdotes faziam, Deus não livrava o sacerdote de ter o quê? Discernimento. É aquela questão da fé pensada, Também você precisa pensar para você crer. Então você também tem que saber que quando Deus ele te dá essas atribuições como Deus sacerdotes, em nenhum momento ele te isenta do discernimento. E aqui está muito claro. Aqui nesse capítulo, capítulo 11 de Levítico, se você ler do primeiro ao último versículo, você vai ver que não ia caber todas as listas de todos os animais que podem ser considerados impuros. Ou seja, Deus já deu essa capacidade ao homem para ter esse tipo de discernimento, assim como deu capacidade para mim e para você para discernir muitas coisas que são boas e que são ruins.